Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a via metabólica, né, chamada de glicólise. O próprio nome é muito sugestivo, né? Glicólise se refere à quebra da glicose. Apesar do nome ser um pouco voltado para a quebra da glicose, na verdade, através das vias afluentes, essa via metabólica pode se servir para quebra de outros carboidratos, né? A gente estuda mais para frente o que a gente chama de vias afluentes ou vias secundárias da glicólise. Enfim, qualquer tipo de carboidrato, ou a grande maioria dos carboidratos, pode ser quebrada através dessa via metabólica que permite geração de ATP. Né? Essa questão da geração de energia é extremamente importante porque metabolismo está intimamente ligado à vida. E as células então precisam gerar metabolismo, para gerar metabolismo precisam de energia. E você vai obter isso através dos alimentos, né? Principalmente os seres que a gente chama de seres heterotróficos, como os humanos, têm essa capacidade. E a glicólise ela funciona como o primeiro e principal processo de degradação da glicose, que é uma molécula extremamente, né, potencialmente energética. Eu digo primeiro e principal porque, na verdade, você tem a glicólise está ligada a outras vias metabólicas, como, por exemplo, ciclo do ácido cítrico, fosforilação oxidativa, o que a gente chama de respiração molecular, na verdade, é um acoplamento de diversas vias metabólicas e a glicólise, na verdade, é apenas o início desse processo. Aqui a gente tem a molécula de glicose, na sua estrutura aberta, na estrutura cíclica. Carboidratos com mais de 5 carbonos sofrem esse processo de ciclização, né? A gente já tem um pouquinho de conhecimento com relação a isso. Elas não existem na natureza quando colocadas em solução aquosa na sua forma aberta, mas sofrem esse processo de ciclização. E a glicose ela ocupa uma posição central no metabolismo de vegetais e animais pela capacidade, pelo potencial energético dela e pelo fato dela ser um bom combustível. Além disso, a célula consegue armazenar glicose através do glicogênio, principalmente no fígado e nos músculos. E quando você tem aumento das demandas energéticas, a glicose ela pode ser liberada para a produção de ATP, seja de forma aeróbia ou anaeróbia. Se for de forma aeróbia, a gente vai ter o processo de respiração molecular. Se for de forma anaeróbia, o processo de fermentação, que acontece principalmente em leveduras, né? em, uh, em seres menos complexos. Então, nas plantas e animais, a glicose ela pode ter três destinos principais. Ela pode ser armazenada como glicogênio, amido ou sacarose, pode ir para a via glicolítica, para a formação do piruvato, ou pode ir para uma outra via chamada de oxidação pela via das pentose fosfato, para permitir a formação de nucleotídeos como ribose 5-fosfato. Então, o principal objetivo dessa aula é conhecer o processo de oxidação da glicose e formação do piruvato e entender que isso faz parte da respiração celular ou respiração molecular e relacionar essas vias metabólicas com a produção de energia do organismo, tá? Como eu já falei lá no início da aula, o termo gliques, né, ou gliques, significa doce e lise quebra. Então, nesse processo a gente tem uma molécula de glicose sendo quebrada em piruvato, que é uma molécula que tem 3 átomos de carbono. E aí, enquanto a glicose vai sofrendo esse processo de transformação, vai sendo liberado, vai sendo produzido ATP. A parte da energia livre que é liberada da glicose vai ser conservada, como eu acabei de falar, na forma de ATP, mas também na forma de NADH, né? Porque esse NADH posteriormente vai entrar no processo de fosforilação oxidativa para permitir maior geração de energia lá na mitocôndria. E é uma via extremamente comum em praticamente todas as células, sejam células pró ou eucarióticas. Então, qual que é a principal importância biomédica da glicólise? Primeiro que ela é o principal meio de degradação da molécula de glicose, ela permite a obtenção de energia mesmo em condições anaeróbias, e aí, como eu falei, devido ao processo de fermentação,
e também permite a degradação de outros carboidratos. Né? Aqui eu citei frutose e galactose, por estarem muito presentes na alimentação humana, mas outros carboidratos também podem participar dessa via glicolítica. Né? Os tecidos eles têm necessidade de transformar a energia obtida na glicose em ATP. Ela é fundamental para a formação de acetil-CoA, que é, na verdade, o principal combustível do ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, e foi um dos primeiros sistemas enzimáticos a ser esclarecido, o que permitiu maior compreensão dos processos enzimáticos e metabólicos do corpo. Aqui a gente tem uma visão geral da via glicolítica, demonstrando as principais reações e as enzimas relacionadas às mesmas. É uma via que possui 10 reações e a gente pode dividir as 5 primeiras reações, são chamadas de fase preparatória, na qual eu tenho gasto de ATP, e uma molécula de glicose contendo 6 átomos de carbono vai ser transformada em 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, gliceraldeído 3-fosfato, contendo cada uma 3 átomos de carbono. Depois a gente inicia a fase de pagamento, na qual tem produção de ATP. E aí eu produzo 4 moléculas de ATP. Mas eu vou ter apenas um saldo de 2, porque as outras 2 foram utilizadas na fase preparatória. Né? Elas foram gastas na fase preparatória. Tá? Então aí eu vou agora pegar as 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato e transformá-las em piruvato. O piruvato permanece contendo 3 átomos de carbono. Então, no processo todo, eu transformo uma molécula de glicose que tem 6 átomos de carbono em 2 moléculas de piruvato, contendo 3 átomos de carbono. Eu produzo 4 moléculas de ATP, mas tenho um saldo de 2, visto que 2 moléculas de ATP foram consumidas na fase preparatória. Tá? E o piruvato formado ele pode ter vários destinos de acordo com a condição daquele organismo, principalmente com relação à disponibilidade de oxigênio. Na presença de oxigênio, eu vou transformar os 2 piruvatos em 2 acetil-CoA que vão entrar no ciclo do ácido cítrico, permitir geração de CO2 e água. Em condições anaeróbias, de anaerobiose total, os 2 piruvatos vão ser transformados em 2 moléculas de etanol. E aí eu tenho a fermentação alcoólica ou fermentação do etanol, que acontece na levedura. E em condições de ausência parcial de oxigênio, os 2 piruvatos vão ser transformados em lactato. Aí eu tenho a fermentação láctica. Isso acontece muito no músculo, né, quando está em processo de contração vigorosa, e nos eritrócitos também, e pode acontecer em algumas outras células, mas isso é muito mais pronunciado no músculo, tá? E é a produção do lactato, que é um ácido que vai impor limites às contrações musculares, já que é um ácido e vai gerar uma acidose na célula muscular. Vamos falar um pouquinho das principais reações da fase preparatória. A primeira reação é catalisada pela hexoquinase. Então, eu tenho uma molécula de glicose sendo fosforilada. O doador de fósforo é o ATP, então aqui eu tenho consumo de ATP. E a fosforilação ocorre no carbono 6. Então, eu tenho a formação de glicose 6-fosfato. A hexoquinase ela faz parte de uma família de enzimas. Todas as quinases elas têm essa característica de adicionar fosfato na molécula. Tá? Nem sempre o fosfato vai ser oriundo do ATP, na sua grande maioria o é, mas isso não é uma regra. Mas fato é que qualquer quinase vai adicionar fosfato. Tá? Então o nome da enzima é bem sugestivo, porque hexoquinase, hexo vem de 6, e a gente está trabalhando com a molécula de 6 átomos de carbono, que seria a glicose. Né? Então, o intermediário formado aí é a glicose 6-fosfato. Essa molécula ela não sai mais da membrana. Então, a partir desse momento, ela fica comprometida com a via glicolítica, porque não existe transportador de membrana. Essa molécula ela vai agora ser degradada pelas demais enzimas da via glicolítica. E aí eu começo um processo de desestabilização da molécula de glicose para facilitar o seu metabolismo e sua quebra posterior.
tá? Aqui apresentando rapidamente o mecanismo pelo qual as quinases são capazes de retirar o fosfato do ATP para adicionar em outra molécula. Eu tenho um ataque nucleofílico ao último fosfato do ATP e a enzima ela funciona, na verdade, com um cofator que é o magnésio. Aqui mostrando rapidamente como que a enzima ela muda de conformação quando aprisiona a molécula de glicose no seu sítio ativo. Na segunda reação, eu tenho uma reação de isomerização. Eu transformo glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. Glicose e frutose são isômeros, isômeros de função. Glicose é um aldeído, enquanto frutose é uma cetona, mas eles possuem a mesma fórmula molecular. Então, o nome da enzima que faz essa reação é a fosfoexose isomerase. Também tem muito a ver, porque a fosfoexose, eu estou trabalhando com duas moléculas, com duas exoses que estão fosforiladas, e isomerase por causa do tipo de ligação, tipo de reação que a enzima realizou, tá bom? Aqui mostrando basicamente o mecanismo de ação, eu tenho aqui o sítio ativo da enzima, e eu vou ter um ataque de uma base presente no sítio ativo da enzima, tá bom? Uma transferência de hidrogênios para permitir a transformação de um aldeído em uma cetona. Essa reação tem um papel crítico no que a gente chama de química global da via glicolítica, porque eu estou fazendo um rearranjo, né, dos carbonos 1 e 2, tá bom? Isso é extremamente importante para permitir esse processo de desestabilização da molécula e permitir que os passos seguintes da via glicolítica aconteçam, tá bom? A fosforilação que ocorre no passo 3, que é a próxima reação que a gente vai falar daqui a pouco, exige que o grupo que está no carbono 1 seja primeiro convertido em carbonila a álcool. Então, tem essa conversão desse grupo a álcool. Antes ele tinha um C dupla O, e a partir de agora ele vai ter um COH para permitir a reação acontecer, porque agora vai ser uma outra fosforilação, tá vendo? Ela vai ser fosforilada agora no carbono 1. Já tinha um fosfato no carbono 6, eu agora na reação 3, estou fosforilando carbono 1. Então eu tenho a frutose 6-fosfato sendo fosforilada em frutose 1,6 bifosfato. A enzima que realiza essa reação é a fosfofrutoquinase 1. Essa enzima também trabalha atacando o ATP, retirando fosfato e adicionando na molécula. Tá? Esse é um dos principais pontos de regulação da glicólise. Tá? Essa enzima ela é ativada quando existem moléculas que indicam baixa energia, e ela é inibida quando existem moléculas que indicam alta energia no organismo. Isso tem lógica, porque eu vou ativar a glicólise, eu vou ativar a produção de ATP quando eu tenho baixa concentração de moléculas ricas em energia, porque eu quero gerar ATP, eu quero gerar energia para o metabolismo celular, tá bom? Além disso, existe uma outra molécula chamada de frutose 2,6 bifosfato, que faz a regulação coordenada tanto dessa enzima quanto da enzima da gliconeogênese. Então, essa moléculazinha, que tem uma estrutura muito semelhante ao produto aqui, ó, dessa enzima, tá vendo? O produto da enzima é frutose 1,6 bifosfato. Mas existe uma outra molécula que é chamada de frutose 2,6 bifosfato. Ela regula coordenadamente as duas vias, porque as duas vias, elas de fato vão funcionar em momentos diferentes, em momentos metabólicos diferentes, né? Uma vai funcionar quando eu tenho glicose disponível, ou quando eu preciso produzir ATP. Outra vai funcionar quando tem ausência de glicose, quando a glicemia está baixa. Então, a gente precisa analisar essas situações metabólicas do organismo para entender melhor esse processo. Na quarta reação, a molécula de frutose 1,6 bifosfato vai ser quebrada pela aldolase. Então, vai gerar duas moléculas. Cada uma dessas duas moléculas geradas possui 3 átomos de carbono. Então, eu gero a dihidroxetonofosfato e o gliceraldeído 3-fosfato. Contudo, somente gliceraldeído 3-fosfato
vai ser degradado nos passos subsequentes. Mas eles são isômeros. Dihidroxietonofosfato e gliceraldeído 3-fosfato são isômeros. Então, na próxima reação, eu consigo converter um em outro. Então, a dihidroxietonofosfato, através da triose fosfato isomerase, é transformada em gliceraldeído 3-fosfato. Esse é o passo 5, interconversão das trioses fosfato. Tá bom? Porque, relembrando, apenas o gliceraldeído 3-fosfato pode ser degradado nos passos seguintes. Tá bom? E aí, o que eu tenho agora? Eu tenho uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato formada na quarta reação e uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato formada na quinta reação. Eu finalizo esses 5 primeiros passos com 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, né? Então, uma molécula de glicose que possui 6 átomos de carbono foi quebrada em 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, cada uma contendo 3 átomos de carbono. Eu finalizo a fase preparatória da glicólise, na qual eu tive gasto de 2 moléculas de ATP nas reações 1 e 3. Vamos falar agora da fase de pagamento. Na fase de pagamento, eu inicio com gliceraldeído 3-fosfato. Agora eu tenho 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, então as reações acontecerão em duplicata. Inicialmente, o gliceraldeído 3-fosfato vai ser fosforilado. Aqui eu não tenho participação de ATP, eu tenho um fosfato inorgânico, porque a célula tem reservas de fosfato inorgânico, tá bom? A enzima que faz isso é a gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Percebam que para que o fosfato seja incorporado à molécula, um átomo de hidrogênio vai ser liberado. E aí, por isso que eu tenho a importante participação do NAD+, aqui. NAD+ capta o hidrogênio e se transforma em NADH, tá bom? E agora eu tenho formado a molécula de 1,3-bifosfoglicerato. Isso é muito importante, essa reação, por causa da participação do NAD, pessoal. Eu preciso de NAD+, de disponibilidade de NAD+, na célula para que essa reação ocorra. O NADH formado vai ser reciclado posteriormente no processo de fosforilação oxidativa. Então, é importante que exista oxigênio presente para esse processo de reciclagem. Se não tiver oxigênio, por exemplo, se a glicólise está ocorrendo em anaerobiose, ou seja, está ocorrendo um processo de fermentação, as próprias reações de transformação de piruvato em lactato ou de piruvato em etanol, posteriormente, já vão ter a capacidade de reciclar esse NAD. Então, de aumentar a disponibilidade de NAD+ na célula para que a sexta reação ocorra. Se não tiver NAD+, essa reação não ocorre, a via toda fica paralisada. Então, eu não vou conseguir gerar ATP pela quebra de glicose se não tiver disponibilidade de NAD+. Então, essa é uma informação importante para a gente ter em mente. É uma reação que acontece em 2 processos. Primeiro, eu tenho uma oxidação de aldeído a ácido carboxílico e, posteriormente, a junção do ácido carboxílico com o ortofosfato para formar 1,3-bifosfoglicerato, tá bom? Essa molécula, 1,3-bifosfoglicerato, tem um potencial muito grande de liberar esse fosfato que foi incorporado a ela. Então, na sétima reação, ocorre exatamente isso. Liberação desse fosfato para a formação do ATP através da fosfogliceratoquinase. Veja aí o termo quinase aparecendo mais uma vez. Eu agora estou retirando fosfato do 1,3-bifosfoglicerato, colocando no ADP para formar ATP. Como as reações estão acontecendo em duplicata, eu formo aqui 2 moléculas de ATP, que serão utilizadas para pagar as 2 moléculas de ATP que eu utilizei na fase preparatória. Então, o resultado dessa reação é o 3-fosfoglicerato, que entra na 8ª reação, catalisada pela fosfoglicerato mutase. Eu tenho somente uma realocação. Eu tiro o fosfato do carbono 3 e coloco no carbono 2. Então, agora eu tenho o 2-fosfoglicerato. Essa mutação é importante
para permitir a adição de uma dupla posteriormente, que é o que acontece aqui no passo 9. Vai acontecer uma desidratação para adição de uma dupla aqui. Então eu tinha o 2-fosfoglicerato, que vai ser transformado em fosfoenolpiruvato, pela enzima chamada de enolase. O en é estratégico também, o nome da enzima é subjetivo, né, exatamente para indicar a presença dessa dupla ligação que foi adicionada à molécula. Aqui eu tenho uma explicação rápida do mecanismo de ação da enzima. Essa enzima ela trabalha com os cofatores, o magnésio como cofator, e a interação da molécula no sítio ativo com os aminoácidos presentes no sítio ativo da molécula para permitir essa alocação, essa transformação da molécula, formando fosfenolpiruvato no final. Tá? A adição da dupla é extremamente importante aqui. E aí eu tenho o passo 10, finalmente. Esse negócio atrapalhou um pouquinho, mas não tem problema não. No passo 10 eu tenho vai ficar um pouco difícil de ver, eu não vou conseguir tirar agora, mas eu tenho o fosfenolpiruvato sendo transformado em piruvato. Vejam o nome da enzima, piruvato quinase. Retiro o fosfato do fosfenolpiruvato e vou colocar na adenosina difosfato, para formar mais uma vez o ATP. Então, nessa reação aqui, eu tenho formação do piruvato e formação de duas moléculas de ATP, tá bom? Então, eu finalizo os 10 passos da glicólise, transformando uma molécula de glicose em duas moléculas de piruvato, com saldo de duas moléculas de ATP para a célula. Essas duas moléculas formadas é que, de fato, ficarão como saldo para a célula, que poderá utilizar posteriormente, tá bom? Aqui, rapidamente, a equação global da glicólise, no ambiente que existe presença de ATP, tá bom? Para mostrar os principais reagentes que funcionam aí. Bem, é isso. Queria discutir um pouquinho essa questão. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre destinos do piruvato. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um forte abraço, pessoal. Até mais.